Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um podcast da BSV. Meu nome é Matheus Ribeiro, estudo em Berkeley, estou fazendo Data Science e Business lá. Hoje estou aqui com o Otávio, da Gabriel, co-founder e board member, e vamos bater um papo aí sobre a Gabriel, sobre Smart Cities e segurança. E aí? Ó, bom te ver aqui em outro Ah, esquema que não com você estagiando lá com a gente, viu? é verdade. Eu conheci o Otávio, na verdade, na BSV de 22, estagiei lá em 23. Foi meu primeiro estágio de verão, acho que eu fui também o primeiro estagiário de verão deles, então foi bem, Foi. bem bom. Não, você foi o nosso precursor ali. A gente construiu o primeiro Summer Internship Ah. Program lá, junto com você. Faz tempo. Mas bom te ver também. Enfim, bom, acho que o objetivo é bater um papo da Gabriel, mas queria que você se apresentasse um pouco antes, falasse um pouco de onde você é, de onde você vem, escola, faculdade, tudo. Não, super legal, assim, né? Bom, você já tá careca de conhecer, porque eu já Ah, falei essa história 1 milhão de vezes, né? Mas, de toda forma, para o nosso público que escuta a gente, é um prazer conhecer virtualmente todos vocês. Eu sou o Otávio Costa Miranda, sou formado em ciência política, em absolutamente nada a ver com tecnologia, né? Lá na China, na Renmin University of China. Eu estudei fora lá, né? Foi um destino um pouco incomum, morei na China por 5 anos. E foi justamente lá que eu comecei a ser apresentado devagarinho à indústria de tecnologia num momento muito fértil para ela, né, em qualquer lugar do mundo. O ciclo que a gente viveu de, vamos colocar ali, 2009, 2010 até pouco tempo atrás, foi um ciclo muito abundante em todos os lugares do mundo, né, em especial quando a gente trata da indústria de tecnologia. E na China não foi diferente, né? A gente viu nascerem ali de 2014 a 2019 um volume monstruoso de empresas interessantíssimas que acabaram hoje estando no bolso de todo mundo aqui, né? Então, quando a gente pega e fala da lei da blusinha no Brasil, para taxar um lookinho comprado pela Shein, isso demonstra em boa parte o que aconteceu, né? De 2014 a 2019 e daí para frente em diante também. Eu lá na China, ao ser exposto a várias empresas de tecnologia, trabalhei em algumas, né? Eu comecei a minha vida em tech sem querer, né? 100% sem querer no Kauai, né? Ou Quai, né? Mas que agora no Brasil é popularmente chamado de Kauai. Eu era estagiário no Kauai quando me convidaram a abrir a operação no Brasil, eu vim e assim começamos, né, a nossa trajetória que acabou sendo muito bem sucedida aqui, né, no Kauai. Não por minha causa, obviamente, né? O Kauai gastou uma tonelada de dinheiro para fazer o Brasil vingar, né? Tem times gigantescos aqui também. Mas, bom, tudo isso começou. O Brasil começa lá atrás, né? Quando eu e minha chefe, quando o Kawhi tinha acabado de levantar o Series B, começamos a descobrir as hipóteses de lançar uma operação no Brasil. Depois disso, depois de fazer algumas outras coisas pela China, trabalhei brevemente na Mobike, né? Talvez a Mobike seja não conhecida por muitos, né, que nos escutam, mas ela foi, à época, a maior empresa de dockless bike sharing do planeta. Lá eu fui para lá, na verdade, por causa do Eric, meu cofundador na Gabriel. E a Mobike ela trabalhava com um modelo de bicicletas compartilhadas, distribuídas por aí, com um smart lock, né, que você escaneava um QR Code, abria a bicicleta e andava para onde você quisesse. Esse modelo foi precursor do que hoje são os patinetes, que voltaram, graças a Deus, né? Assim, acho que eu tive que comprar uma bicicleta elétrica na ausência dos patinetes para poder andar por aí. Adorava na época da Yellow. Mas, enfim, a Mobike foi a precursora desse modelo. A Mobike foi adquirida lá em 2000 e o que? 2018 ou 19, não me lembro. 18, se não me engano. Acho que foi 18. Por 2,8 bi de dólar, mais 1 bi de dívida que a empresa tinha, né? Foi assumida ali pela Meituan Dianping, que é uma empresa gigantesca, como se fosse uma espécie de móvel da China, né? Acho que é uma forma relativamente correta de colocar o que eles fazem. E, bom, de lá para cá, né, eu também tive uma breve passagem por um outro lugar que é um pouco não correlacionado com o mundo de tecnologia, mas que pra gente faz toda a diferença para começar, Gabriel, que é a vida pública, né, a política, né? Eu nunca fui candidato, nunca fui político, nem nada do tipo, mas na outra ponta sempre fui um entusiasta enorme do tema, né? Em especial da política com P maiúsculo, né? Dos políticos que estão lá há 1 milhão de anos, construindo o que se constrói hoje, quando a gente enxerga o que é o Brasil de verdade, né? Então, o que é o Congresso e quem está lá, né? Quem que são os principais prefeitos do Brasil, os principais governadores e afins, né? Minha curiosidade sempre teve lá. Muito Uhum. menos por uma dinâmica de tem que mudar tudo, derrubem todos e tudo mais, aquela caça às bruxas que aconteceu ali também nos 2018, 2019 e afins, né? Um pouco antes, talvez, com Lava Jato e tudo mais, sempre muito mais concentrado em como que a gente interage com quem hoje tem voto,
Tem gente que vota nesses caras, que estão lá há 3, 4, 5 legislaturas, ou que entraram pela primeira vez, como, né? Como é que os partidos funcionam? Essa foi uma tese muito relevante. E muito por conta disso, né, eu à época fui trabalhar na campanha do hoje prefeito do Rio, Eduardo Paes, né, agora no 4º mandato dele, eu e um outro cofundador da Gabriel, fomos trabalhar na campanha dele em 2018, né, ao governo do estado, foi uma campanha que acabou sendo mal sucedida por um lado, mas que gerou uma série de laços e aprendizados que se refletiram em como aquele mesmo grupo se reorganizou até hoje, né, não por menos o cofundador a quem eu me refiro hoje é o vice-prefeito do Rio de Janeiro, né, numa das trajetórias políticas mais meteóricas que você vai ver no Brasil hoje, né? Então, e dito isso, fundamos a Gabriel, né? Então, lá em 2019, a gente começa o ciclo de montar a Gabriel. Depois dessa trajetória longa, abordando problemas públicos e também vendo ali como que, em especial na China, problemas relacionados questões relacionadas à tecnologia e à construção de grandes empresas foram levados adiante. Resultado foi que nós começamos a fazer a Gabriel em 2019 com a missão de fazer do Brasil um país genuinamente seguro a partir de cidades auditáveis, cidades inteligentes, cidades transparentes, né? Cidades que sejam verdadeiramente seguras não para uma ou duas, mas para todas as pessoas, né? E, bom, o resto é história, né? E estamos aqui hoje. Pô, bem legal, a gente fala Gabriel daqui a pouquinho. Mas antes eu queria falar um pouco da China, que eu acho que é uma trajetória bem diferente a sua, né? Pô, Brasil, China e depois política e tecnologia. Mas eu sei que seu pai é militar, estudou em escola militar, você começou a fazer faculdade no Brasil e daí você foi pra China, né? Eu queria saber por que você foi pra China, como é que foi lá, quais são um pouco das diferenças de morar no Brasil e morar na China. E aí, depois a gente fala um pouquinho da Gabriel. Legal. Cara, uma coisa eu posso te dizer, em 2014 ninguém ia pra China por opção, tá? Como primeira opção, pensando o sonho da minha vida é ir pra China. Com certeza em 2014, não, né? Eu me lembro que quando eu decidi aplicar para ir para fora, foi muito dentro de um contexto em que eu me dei conta um pouco tarde demais que eu gostaria de estudar fora do Brasil. Né? Então eu entrei na faculdade no Brasil seguindo o mesmo rito que anualmente até hoje milhões de pessoas passam por, né? Que é você ali, quando você tem os seus 14 anos de idade, seus pais te perguntam o que você quer fazer da sua vida, e você, no auge da sua precoce adolescência, começa a pensar em que é o seu destino até os 90 anos de idade, né? O que não tem sentido nenhum, diga de passagem. Mas é assim que a gente trata as coisas aqui, quando você começa a se questionar, vou fazer o meu vestibular para quê? E qual que é o ponto de corte? Como é que eu passo? Como é que eu entro? E que carreira? E tudo isso é uma grande perda de tempo, diga de passagem, né? Porque ninguém está pronto para ter uma certeza absoluta do que se vai fazer da vida ao longo de décadas por vir, né? Que eu fiz, então? Eu, seguindo a mesma lógica de todo mundo, me preparei pra caramba para fazer os vestibulares, passei em vários vestibulares aqui no Brasil e entrei na faculdade aqui, como todo mundo da minha geração fez, menos algumas raras pessoas que abriram dentro dos colégios militares o caminho de estudar fora do Brasil. E no que os primeiros começaram a estudar fora, em faculdades de ponta, em lugares muito interessantes, eu comecei a me questionar. Eu pensei, como é que eu não pensei nisso antes, né? Talvez eu também quisesse ter ido para alguma universidade bacana nos Estados Unidos, por exemplo, para fazer a minha faculdade. Mas eu já estava na metade do meu curso, eu já era velho para aplicar, não tinha mais como. E eu peguei e comecei a ver que eram alternativas. E eu descobri alguns programas de bolsa de estudos. Para mim, isso também era obrigatório, né? Eu queria ir para fora e queria ir de graça. Então, eu acho que quando eu comecei a olhar aqui que eram as possibilidades, eu descobri vários programas de bolsa de estudos financiados com bolsas governamentais, em especial na Ásia. Tinham no Japão, tinham na Coreia, tinham na China, tinham em vários países ali. E o da China me chamou muita atenção, né? Porque eu olhei e pensei, bom, eu acho que indo para a China, na pior das hipóteses, eu vou aprender a falar uma língua que vai ser útil no futuro. Que eu acho que é muito mais útil aprender a falar chinês do ponto de vista de onde é que o Brasil está hoje, para onde ele vai amanhã, do que seria aprender a falar japonês para ver mangá na televisão ou aprender coreano para entender K-pop, né? Então, Você fala mandarim hoje, chinês? olha, acho que todo estrangeiro que diz que fala mandarim fluentemente está mentindo, mas eu fiz o meu curso todo em mandarim, né? Em mandarim mequetrefe, eu fui empurrando como deu, fiz aquilo, né? É o gol do Maradona, né? O que importa é ganhar a Copa. Então, eu falo chinês o suficiente, né? Acho que é o que deu para aprender a partir dos 19 anos de idade, né? Mas o meu curso foi em mandarim, no caso. Então, eu escolhi a China para ir para lá um pouco por uma visão... acho uma visão à frente do tempo, né? Para um garoto de 19 anos de idade, por um lado. Por outro lado, eu acho que foi uma visão um pouco inocente, né? Porque eu também não tinha nenhuma ideia do que eu ia encontrar por lá. O meu grande desejo de ir para a China era porque
parecia que tinham coisas interessantes que iriam acontecer por lá algum dia e nada em tech, assim, eu olhava e pensava muito em infraestrutura, em agricultura, eu pensava muito no relacionamento Brasil-China, que a minha temática na faculdade no Brasil era muito pensar em desenvolvimento econômico. Esse era o tema que eu gostava muito e que eu ainda tenho um carinho grande por ele, né, enquanto uma temática intelectual. Uhum. Mas isso me levou à China. Quando eu cheguei lá, o meu curso era em chinês, né? Eu tive que aprender a falar mandarim em um ano, né? Então, em 10 meses, eu fiz ali o equivalente ao TOEFL com uma nota boa em chinês e comecei o meu curso. E daí fomos. Entendi. E como é que foi morar lá, assim, em relação ao Brasil? Porque acho que as pessoas acham que é muito diferente, né? Mas acho que devem ter algumas similaridades também, né? Considerando que são países emergentes, população muito grande. Então, você acha que tem mais diferença, mais similaridades? Como é que é? Olha, morar na China foi uma coisa interessante, né? Porque quando eu botei o pé lá, eu brinco que a gente cria um mito para tudo que a gente não consegue entender, né? Então, quando eu olho para a China, e eu penso em o que aconteceu lá naquele período, né, quando eu botei o pé lá, eu não entendia nada, né? É um isolamento interessante, porque você se sente isolado no meio de 1 bilhão de pessoas, que você anda no metrô, você não entende nada. Você olha a placa, você não consegue ler. Você escuta as pessoas falando uma coisa no rádio, você não sabe o que estão falando. O telefone toca, você tem um ataque de pânico, né? Que alguém vai ligar para você para falar algo, você não sabe o que responder. Então, no começo, eu acho que não apenas eu, como a torcida do Flamengo, que tem interesse pela temática China, cria muitos mitos, né, para explicar o que é o país, como ele funciona. Mas quanto mais você vai aprendendo a entender, né, quando você vai aprendendo a aprender sobre a lógica em vigor no local, você descobre que as similaridades são muito grandes, né? Então, as piadas não são tão diferentes assim, a comida é radicalmente diferente, e não estou falando aqui de ninguém comer Cachorro. insetos e cachorros e algo do tipo. Isso, na minha experiência, é uma inverdade em absoluto, e olha que eu passei bastante tempo lá. O que muda muito, assim, a sociedade chinesa se organiza a partir de uma célula básica igual a muitos lugares do mundo, que é a família, né? Então você tem uma família que ela é baseada lá atrás, era baseada no filho único, que é pai, mãe, um filho e os avós de ambos os lados, e como é que essas famílias interagem umas com as outras, e daí elas vão colocando seus filhos no mundo para fazer o que eles quiserem fazer. Eu acho que a grande mudança cultural entre Brasil e China, né, dentre as várias coisas que eu posso elencar aqui, ela diz respeito a uma coisa. Os chineses, durante o período em que eu vivi lá, eles tinham uma característica que nós não tínhamos. Eles sabiam sonhar mais e melhor do que a gente, né? E é engraçado quando você para e pensa em o que é sonhar melhor. Bom, eu acho que sonhar melhor é quando você pega e vai para um campo no meio do nada, você é apresentado ao prefeito de uma grande zona rural e ele abre uma maquete para você na sua frente. Ele mostra um prédio projetado pela Zaha Hadid que vai ser implantado ali dentro de X tempo, junto com todo um programa de desenvolvimento e integração rural-urbana que faça com que aquele local ele tenha um salto de geração de PIB, de crescimento de PIB ali, de 0,5% ao ano, para ele poder estar também batendo o duplo dígito ele mesmo. Isso é sonhar bastante, na minha opinião, né? Quando você para pensar em o que você enxerga na média, não só no Brasil, né? Eu não faço disso uma crítica ao Brasil, né? Eu acho que faço disso uma crítica ao Ocidente como um todo. No Ocidente nós estamos sonhando pouco e mal, na média, né? E eu acho que existe um papel muito relevante de todo mundo que está aqui olhar para aqui, que são grandes nações no Oriente, que via de regra, historicamente, sempre foram brutalmente ousadas, né? Então quando você para e pensa em todos os grandes inventos e todas as grandes epopeias, né, chinesas, indianas, mais recentemente, por exemplo, dos sauditas, né, da Península Árabe como um todo, quando você vê, por exemplo, uma cidade como Neom, né, saindo rapidamente de China, mas só para ilustrar o tema, né, que é aquela cidade em forma de linha, não importa se ela vai, no fim, existir ou não. Importa que, em algum momento, algum saudita sonhou em construir uma cidade para 7 milhões de habitantes em formato de um mega prédio, e que não deveria ter nenhum carro lá dentro e que, ao mesmo tempo, aquilo ali não é só uma cidade, mas é um complexo. Quando a Arábia Saudita se propõe a disputar os Jogos Olímpicos de Inverno, isso parece até engraçado quando você olha por esse lado, né? Mas por outro, faz todo sentido, né? Que existem sonhos maiores que outros lugares do mundo têm. Então, comparando com um país em desenvolvimento mundo afora, o Brasil sonha pouco, o Brasil sonha mal. Mas dá para mudar, né? Não é tão difícil. Basta todo mundo fazer o próprio exercício de projetar o que nós deveríamos ser, o que nós gostaríamos de ser. O Brasil já foi isso, diga de passagem. 100 anos atrás, na semana de 22, em São Paulo,
quando fundou-se o movimento modernista nesse país, a gente passou a associar futuro a moderno. Fala, isso aqui parece bem moderno, né? Ninguém, nenhuma língua mundo afora fala sobre algo parecer bem moderno. Isso foi parte de um futurismo brasileiro que foi criado, né? A gente inventou Brasília. A gente foi sofisticado em como a gente pensava uma série de agendas, que muitas delas no campo do desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, né, que acho que foram sempre temáticas muito prevalentes no Brasil, né? Então, nós já fomos isso em algum momento. O Brasil já foi um país que soube sonhar e se projetar. E por que você acha que a gente perdeu isso daí? Olha, acho que não tem uma resposta só, né? Eu estaria sendo leviano se eu desse uma resposta única. Eu acho que existe, na verdade, né? Eu acho que o grande desafio do Brasil é que, na medida em que nós fomos crescendo ao longo do último século, a gente também foi trocando, né, bastante o perfil de quem comanda qualquer coisa, quem comanda as grandes empresas, quais novas grandes empresas surgiram, quem comanda o meio público, político, quem controla os meios sociais, os meios de comunicação em massa, né? E eu acho que tradicionalmente, assim, é uma competição baixa, atrapalha, né, sonhos muito maiores que se tenham por parte de um país inteiro. Eu acho que a gente fez um mau trabalho, né, intelectual no Brasil ao longo dos últimos anos, em que, por um lado, né, a gente deixou na mão de professores sindicalizados, de um lado, e na outra ponta de escolas e academias privadas mais interessadas em vender um diploma do que em educar as pessoas, né? Eu acho que essas duas coisas aqui em conjunto, elas matam o papel fundamental, né, do educador, da academia, da escola, em você ser, nesses lugares serem grandes promotores, né, dessa provocação, né, a sonhar mais e mais alto. E acho que não por menos, tem um volume grande de pessoas que a gente conhece, né, que, como você, por exemplo, que tomaram a decisão de estudar em outro lugar que não aqui, e que se inspiraram muito mais em construir coisas ao ir para outro lugar que não ficando aqui. Eu acho que isso não é para dizer que no Brasil ninguém sonha. Isso não é verdade também, né? Eu acho que no Brasil existem inúmeras cabeças brilhantíssimas, né? Que estudaram aqui, se formaram aqui, construíram aqui e não saem daqui por nada. Mas, por outro lado, acho que chama atenção, né, o alto volume de pessoas que decide botar o pé fora do Brasil para construir a capacidade de pensar em algo mais interessante, ou para simplesmente construir ou reconstruir a capacidade de sonhar em larga escala, né? E para mim a China foi isso. A China me reensinou a sonhar coisas grandes, né? Projetos ousados, a pensar que no Brasil grandes coisas são de fato possíveis, né? E quando eu olho para, por exemplo, a BSV, eu enxergo a mesma filosofia, né? Que é o que eu sempre me perguntei, por que a gente precisa fazer conferências fora do Brasil para falar do Brasil? Né? E eu acho que faz completo sentido, que quando você tira as pessoas do nosso meio, que ficou viciado em sonhar pequeno, né? E quando a gente leva todas elas para fora, para algum outro lugar mais relevante, do ponto de vista de juntar várias pessoas que estão curiosas para discutir futuros possíveis, grandes coisas acontecem, né? Então, eu acho que no Brasil a gente perdeu a capacidade, ao longo do último século, de, por N motivos, de conseguir sentar numa roda e pensar no que a gente pode concordar que é um sonho grande para frente. O que a gente deveria querer ser daqui a 50 anos? Que grandes problemas a gente vai querer resolver e como, né? Eu acho que no Brasil, nos últimos anos, os movimentos vão nessa direção. Quando a gente pega e fala de tecnologia, até de alguma forma, né, todos os movimentos lá atrás de renovação política, eles tinham como cerne querer resolver grandes problemas brasileiros, né? Alguns acertaram a mão, outros não, né? É normal, mas todo mundo queria ir para esse lado. Como a gente resolve um grande problema brasileiro, né? Porque não é sobre o Brasil de hoje, é sobre o que a gente constrói para frente, porque aqui a gente está numa terra hiperfértil para fazer coisas relevantes. Pô, bem legal. E acho que a Gabriel veio de um grande sonho, né, de justamente tornar o Brasil, que é um dos países mais inseguros do mundo, um país mais seguro. E eu queria saber como é que foi um pouco sair da política e daí começar a Gabriel com seus co-founders, você ficou um tempo na Canary também, aí viver esse sonho aí. Legal, assim, o que a gente fez, né? Eu acho que os anos ali, né, de 2016 para frente, né, de 2013 para frente, né, das jornadas de junho, como foram conhecidas lá atrás para frente, eu acho que criou-se um caldo ali, né, de gente que de fato decidiu pela primeira vez tomar as rédeas e dizer que eu também quero fazer parte, né, dessa grande discussão sobre como dá para construir grandes empresas novas, como dá para ocupar espaços públicos, como dá para fazer várias coisas. A Gabriel é fruto disso antes de tudo, né? Eu acho que todos os 3 cofundadores da Gabriel em algum momento pensaram em se candidatar a alguma coisa, né? E eu acho que não é muito comum você ter um founding team com esse perfil, né? E na outra ponta, todo mundo sempre foi muito inventivo, dentre nós 3, entre como raciocinar e pensar sobre como resolver de forma engenhosa problemas
públicos, né, de assumir que um problema público ele pode ser resolvido sim com um modelo de negócio privado, né? Acho que essa foi uma mudança que a gente quis propor quando a gente fundou a Gabriel. Porque isso não era comum, né? Acho que no Brasil existe quase que uma alergia de você discutir qualquer coisa que envolva falar de poder público, política, governos e afins, e você misturar isso com qualquer agenda privada, né? Acho que a gente erroneamente traça uma linha fosso aqui, né? Existe um moat aqui em volta das duas coisas, que veja quase que uma tem alergia à outra, né? Nós achamos isso no começo muito errado, porque na China a gente viu o contrário, né? O que a gente viu na China, na verdade, foram empresas privadas que cresceram alinhadas a um projeto público, político, gigantesco de um país como um todo, que existia para todo mundo ficar rico, no fim, né? Então, os empreendedores ganharam muito dinheiro, a distribuição de renda oriunda de empresas gigantescas nascerem, crescerem, se multiplicarem para fora da China foi notável, né? O país inteiro mudou em termos de cultura também, por conta da ascensão de empresas de tecnologia hiper sofisticadas, resolvendo problemas tanto públicos quanto privados. Então, não é só sobre você pegar e vender jogo online, como a Tencent faz, falando de forma hiper grosseira e injusta, né, com o que é o tamanho da empresa. Não é só sobre, por exemplo, como você vende um vídeo curto para as pessoas, como o Kawaii e o TikTok fazem, na verdade, né? A gente está falando sobre como você resolve desafios em mobilidade, desafios em energia, desafios em serviços públicos, desafios em segurança, e 100% dessas verticais você vai ver na China que existe alguma empresa de tecnologia relevante por trás. Então, quando a gente pega e começa a olhar, né, para o que fazer aqui no Brasil, essa mudança de China, vida pública barra política barra desafios de governo, e a gente olha para o que eram grandes desafios disponíveis no Brasil, segurança naturalmente era dos principais, né? Que era daquelas poucas coisas no Brasil que todo mundo pode concordar que é um problema, ninguém discorda, né? Que segurança é um problema. Você pode discordar do porquê é um problema, mas você não vai discordar do fato de que nós vivemos em um país inseguro, né? De que você anda na rua com o celular do bandido, com o cartão de crédito escondido, que quando você deixa de pegar o transporte público à noite por medo, que você deixa de andar a pé para casa em algumas determinadas ocasiões por receio também. Tudo isso faz parte do caldo cultural, né, que existe no Brasil pra gente pegar e falar de segurança. Pô, bem legal. Eu lembro que quando eu tava na Gabriel, você falava bastante disso, dessa cultura de insegurança que a gente tem, também da percepção, né, de segurança versus a realidade, né? E isso foi uma coisa que você sempre falou, sempre achei bem interessante, queria que você falasse um pouquinho, explicasse sua visão aí da segurança no Brasil hoje. Legal, assim, a minha visão sobre segurança, né, que ela imagino eu, partilhada ali, né, pelo grosso das pessoas que hoje também trabalham na Gabriel, ela basicamente é o seguinte: quando a gente olha, existe um descasamento entre percepção de segurança e a realidade estatística da segurança no Brasil como um todo, né? Então, quando a gente olha para, por exemplo, o que são as grandes cidades brasileiras, como elas se comportam, como elas são organizadas e estruturadas, o que a gente vai ver imediatamente é que o Brasil, na verdade, é um grande arremedo de cidades caóticas, né? De cidades antigas, algumas delas, quando você pensa nas capitais do Nordeste, quando você pensa em algumas das principais cidades do Sudeste, a gente fala de cidades que cresceram de forma desordenada, e que o descontrole do crescimento territorial de cada cidade ele vai criando bolsões de isolamento em relação a todo tipo de serviço, né? Então, quando você pensa numa quebrada, numa região muito distante, né, do centro de uma cidade qualquer, né, ou para quem gosta de Racionais, né, para quem escuta tudo que eles escreveram e cantaram lá atrás, exatamente, né? Quando você pega e fala da ponte para lá e da ponte para cá, o que você está contando ali, na verdade, é a história de um determinado local que foi ocupado de forma, às vezes, muitas vezes irregular lá atrás. Nenhum serviço público chegava, né? Então não tem esgoto, não tem rua asfaltada, não tem grandes avenidas, não tem posto de saúde, não tem escola, não tem nada, né? E as pessoas vivem e sobrevivem naquele local, né? E esses lugares altamente isolados da nave-mãe, né, que é a cidade que o governo chega, que o Estado chega, elas criam também ali o que acabam sendo não apenas bolsões de pobreza, mas eventualmente também com alguma correlação relevante em termos de serem bolsões de criminalidade, né? Por vários motivos que acho que não vale a pena discutir um por um aqui, que senão é outro podcast inteiro. Mas quando a gente olha para esse desafio do descontrole urbano das grandes cidades brasileiras, elas também criam na outra ponta a dificuldade do aparelho público de segurança de servir essas pessoas também, moradores dessas regiões, com uma infraestrutura relevante de segurança pública, assim como também de conter o crime, que muitas vezes eclode nesses lugares, né, e ele vai se irradiando para outras pontas da cidade. Então o que a gente vê muito, por exemplo, né, no caso, né, enquanto eu acompanhava isso de perto na Gabriel,
o que se via muito era que uma parte muito relevante dos crimes que acontecem no bairro A, os criminosos vêm do bairro Z, né? Então você tem ali um fluxo muito grande de pessoas de regiões longínquas da cidade para a prática de de atos maliciosos e delitos nas zonas centrais. Então o ponto é, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Que a gente entendeu cedo que a origem do desafio de segurança pública no Brasil, na nossa concepção, é um desafio de controle urbano. Isso não é uma ideia da nossa cabeça. Na verdade, por exemplo, quando você para e pensa no conceito de urban planning na China, ele nasce de forma rigorosa enquanto uma forma de você garantir que não se criam zonas absolutamente descontroladas e fora ali, né, dos tentáculos de até onde o governo provê e chega. Tem um lado bom e um lado ruim. Então, por exemplo, tem vários casos, né? Quando você olha para Hong Kong dos anos 70 e 80, tinha uma estética de uma cidade meio caótica, com várias pessoas presas em um espaço muito pequeno, prédios muito altos, apartamentos muito pequenos e, enfim, é uma estética são as estéticas dos filmes, né, de Kung Fu de Hong Kong dos anos 80 ali, mais ou Uhum. menos. Hong Kong era entendido enquanto uma cidade que tinha ali as suas várias zonas onde a polícia de Hong Kong não entrava, né, de forma alguma, eram entendidos enquanto zonas inexpugnáveis. A resposta que se deu ao longo do tempo, né, na cidade como um todo foi: vamos reorganizar ali o planejamento urbano da cidade, realocando as pessoas para lugares mais espaçosos, melhor urbanizados, melhor integrados à malha de serviços públicos, enquanto uma forma de conter, né, a escalada criminal que surge nesses focos. Na China, na mainland China, a mesma coisa acontece com muita frequência, né? Você não pode simplesmente ocupar um espaço. Na hora em que você faz isso imediatamente, chega lá uma força policial e te tira de lá. Uhum. Porque cada território ele é bem planejado, ele é bem urbanizado e ele é bem controlado. E você acha que no Brasil a gente tem esse problema de território ainda? Tipo, do governo não conseguir, sei lá, acessar essa favela, essa comunidade, assim. Ah, com muita clareza, Uhum. né? Assim, com muita clareza. Eu acho que é sabido de forma tácita, eu sei, você sabe, lugares que você não pode ir, né? Uhum. Ou que você não pode ir em determinados momentos do dia. Naturalmente, várias das vezes, a percepção de poder ou não poderia, ela é arraigada em um forte preconceito, né? Que isso também existe. Mas é entendido por parte das polícias que existem territórios chamados de zonas inexpugnáveis, né? Que você não consegue entrar. São territórios que você só entra com base numa intervenção muito dura. Uhum. Então, esse descontrole territorial, né, ele é o que marca não só o Brasil, mas é o que marca múltiplas cidades mundo afora, em especial no mundo em desenvolvimento. Então, por exemplo, acho que tem debates interessantes quando você olha, por exemplo, para Jacarta, né? Você olha para a Indonésia, Jacarta é uma cidade que ela não é exatamente uma cidade insegura, mas ela é uma cidade caótica, né? Que tem vários tipos de insegurança que não são necessariamente uma pessoa botar uma arma no seu rosto para te roubar um celular, né? Esse é o cúmulo do absurdo, que é o que a gente vive aqui. Mas tem vários outros tipos de violências, né, que podem se viver, né? Vários tipos de golpes, furtos, roubos e afins, que eles compõem o dia a dia de uma cidade qualquer, né? Então, por exemplo, você olha para Jacarta, não só pelo fato de que Jacarta está afundando, mas que Jacarta é um caos, que a conclusão foi de se construir uma nova capital, né? Que é Nusantara. A mesma coisa acontece no Egito. O Cairo decidiu construir a 70 km de distância, ou alguma coisa nessa ordem de grandeza, uma nova capital, visto que o Cairo tornou-se inviável, né? Pela dinâmica do trânsito impossível, pela impossibilidade de se prover e prestar serviços públicos. E tem várias outras, né? Nairobi, no Quênia, ela é conhecida... as pessoas de lá muitas vezes brincam em relação à cidade que eles chamam de Nairobi, assim, né? Em relação ao volume muito alto, né? De roubos e furtos e assaltos. Addis Ababa, na Etiópia, é a mesma coisa. Então, quando você vai olhando para as principais cidades em desenvolvimento mundo afora, o caos, ele gera na outra ponta uma percepção de insegurança muito grande. E o caos custa caro, né? Porque o caos, ele custa o seguinte, ele custa logo em seguida o governo ter que dar um jeito de encontrar uma solução milagrosa para não desalojar ninguém e você fazer com que chegue esgoto, eventualmente, né? Numa região que Aham. não foi construída para isso. E por aí vai, tem vários casos, assim, né? Não é uma especificidade nossa, é um problema do mundo de desenvolvimento inteiro. Sim. Mas você acha então que o Brasil é mais seguro do que a gente acha ou mais inseguro? Ou depende de área para área, a gente tem uma percepção descasada com a realidade? Eu acho que o Brasil, estatisticamente, né, quando a gente olha para os dados de insegurança que a polícia solta, né, baseado no agregado dos boletins de ocorrência, os bairros nobres brasileiros são bairros seguros, né, tradicionalmente. O problema é que basta que uma vez alguém coloque uma arma no seu rosto para roubar um celular, que você para e pensa, não é um furto, né? É a minha vida em risco. E Uhum. quando é a sua vida em risco, você
compartilha o que acabou de acontecer com você enquanto um relato na sua comunidade mais próxima. Bom, isso aqui é São Paulo, por exemplo, ou pode ser o Rio de Janeiro, que é outra grande capital. Você vai compartilhar no mínimo com os moradores do seu prédio, né? Então os moradores do seu prédio vão saber que houve um assalto, que o fulano de tal sofreu essa tentativa de assalto ou esse assalto, que ele poderia ter morrido porque botaram uma arma no rosto dele, o bandido poderia ter apertado o gatilho, e aí nisso as pessoas elas passam a andar em escala com receio, né? Você anda na rua pensando que eu posso ser a próxima vítima, você se precaver. Quando você se precaver, você compra o primeiro serviço de segurança, né? Que é você bota a cerca elétrica, a cerca eletrônica, a câmera, o porteiro 24 horas, a portaria com dupla autenticação, que você passa pelo portão, fica preso numa gaiola e depois passa a segunda, você anda de carro blindado e tudo que eu falei aqui compõe alguma coisa que alguém que nos escuta, ou praticamente todo mundo que nos escuta já fez ou faz, né? Todo mundo recebeu em algum momento algum vídeo de alguma ação criminal acontecendo mais ou menos no seu entorno. Só que basta que uma aconteça e pelo desejo no Brasil de se consumir conteúdo sobre segurança e violência, o Brasil é anormal nesse sentido, né? Eu não conheço país nenhum no mundo, e aí se alguém da audiência conhecer, por favor, entre em contato e nos diga qual é o país que consome mais conteúdo de segurança no planeta Terra. Todos os canais de TV aberta no Brasil têm blocos enormes dedicados tem helicóptero que fica seguindo algum eventual criminoso. No canal do Datena, por exemplo, né? Tem lá Balanço Geral, onde as pessoas vão lá e Brasil Alerta, Balanço Geral. Quando você pega as filiais da Globo em cada município ou estado, você vai ter ali um bloco dedicado, né? Dentro dos jornais da manhã, da tarde, da noite, para mostrar alguma imagem de alguma câmera mostrando que algum crime de fato aconteceu em algum determinado local. Então a gente pega pontualmente conteúdos de insegurança e a gente replica esse troço numa escala enorme, né, que vai de televisão a redes sociais, passando por um grupo de WhatsApp, por virais que se criam por ali no encaminhado múltiplas vezes, e tudo isso todos os dias, né? Isso cria um caldo cultural de percepção de insegurança, que é que as pessoas no Brasil, num bairro nobre, num bairro caro, num bairro chique, elas muitas vezes têm a expectativa de que elas moram não vou usar outro termo aqui que esse é ruim, que elas moram em alguma zona de conflito, né? Em alguma zona de conflito bem agressiva, né? Que elas moram numa zona de guerra, eventualmente. Elas se preparam para isso. E não apenas elas se preparam para isso, como elas ainda avisam para os outros que chegam, que é, olha, você que veio do interior, você que veio de alguma outra cidade mundo afora, leva o celular do bandido, não leva nada de valor não, deixa o relógio em casa, né? Ou então, anda bem simplesinho para não chamar atenção, né? Na hora de comprar um carro, compra um Celta e blinda ele para ninguém perceber que tem alguma coisa legal ali, né? Então assim, a gente vive meio que essa neura contínua que todo mundo vive, né? Desde quando você olha para trás, porque todo mundo andando atrás de você pode ser alguém que está ali pronto para dar o bote, né, que você pensa dessa forma. Quando você carrega múltiplos celulares para dar um para um criminoso, quando você esconde o cartão de crédito, quando você não anda a pé, quando você compra uma gama de serviços, né, ou a nova modalidade, né, que é de seguro bolsa, seguro celular, né, esses seguros que existem hoje para você garantir que se eu fui roubado eu consigo reaver o meu bem de alguma forma. Tudo isso compõe como esse caldo cultural se traduz num produto ou em uma gama de produtos que atendem à demanda de que eu quero me sentir mais seguro, não sei como, né? Acho que esse é o desafio. Aham. Pô, bem legal. E daí acho que dessa cultura de insegurança do Brasil e desse sonho de você de resolver, acho que a gente falou um pouco, mas nasce a Gabriel, né, em 2019. E daí, enfim, eu queria saber se você podia explicar um pouco mais sobre, pra quem não sabe ainda, o que é a Gabriel, como é que ela funciona, qual que é a tese ou o business model de vocês aí. Como é que foi essa trajetória aí também? A nossa trajetória ela começa olhando muito para como a China resolveu o próprio desafio de segurança, né? Que a gente falou aqui um pouco sobre controle territorial. Como é que você controla um território, né? Conhecendo o território. Essa é a verdade, né? Não tem outra forma de você lidar com um problema que você não conhece. Então, quando você conhece o local que você está disposto a resolver o problema, você sabe com precisão o que você deveria propor enquanto solução. A China fez isso a partir da construção do maior grid, da maior rede, né, de câmeras aplicadas à segurança, integradas ao poder público do planeta Terra, né? Então, tem uma estatística, ela deve estar até um pouco desatualizada, mas o último número que a gente sabia à época era de que quando você olha para o número de câmeras por 1.000 habitantes numa cidade brasileira ou chinesa ou em Londres, seja lá o que for, ela tem uma variação muito grande, né? Você pega ali São Paulo hoje, né, com o Smart Sampa vai ter ali em torno de uma câmera por 1.000 habitantes, o governo de São Paulo, da cidade de São Paulo.
Você vai para Nova York, por outro lado, Nova York vai ter ali em torno de 8 câmeras por 1.000 habitantes. Você vai lá para Moscou, que vai ter em torno das suas 20 câmeras por 1.000 habitantes. Você vai para Londres, com as suas mais de 60 câmeras públicas por 1.000 habitantes. Você chega na China, nas principais capitais chinesas, vai para mais de 400 câmeras por 1.000 habitantes. Uhum. Só que a diferença é, as câmeras, elas também seria injusto dizer que todas elas têm a função de monitorar você, né? Eu acho que é inegável a discussão sobre a implementação do reconhecimento facial na China, por exemplo, mas a percepção é uma percepção que é tecnicamente muito arrojada, que é de que para você entender o território não é sobre você entender as pessoas, né? É sobre você entender fluxo, é sobre você entender movimentação, é sobre você entender veículos, né? Tem várias coisas que você precisa entender para você compreender como que o território se comporta. Então, você quer resolver o desafio de trânsito de uma cidade, não adianta você pegar e dizer que pelo Waze esse ponto aqui é o ponto que engargala apenas. Muitas vezes você tem que entender com muito mais granularidade por onde em larga escala mais carros circulam, né? Para você poder estudar a ideia de fazer um túnel, ampliar uma faixa, redirecionar o trânsito para outro lado, né? Isso é um problema urbano. Uma cidade caótica, uma cidade descontrolada tem uma cidade com um trânsito ruim, né? Acho que quando a gente olha por esse lado é um ponto relevante. É importante você pensar no dimensionamento das calçadas de uma cidade para a pessoa parar de ficar andando na ciclofaixa, como acontece aqui em São Paulo direto, né? Que a calçada é insatisfatória, logo a pessoa prefere caminhar no meio da ciclovia, porque não tem muita bicicleta andando. E não tem muita bicicleta andando não é porque não tem bicicleta na cidade, é porque talvez o ciclovista esteja no lugar errado. Então, quando você começa a puxar essas coisas uma atrás da outra, como é que você sabe, né? Onde é que você deveria colocar uma calçada, uma ciclovia, ampliar uma faixa? Conhecendo a rua. A mesma coisa vale para crime. Então, o que acontece na China é que você tem uma legião de câmeras especialistas em realizar funções distintas no dia a dia. Umas monitoram pessoas, outras contam aglomeração de pessoas em algum ambiente, outras contam os veículos, outras leem as placas dos veículos, outras veem, sei lá, o modelo dos veículos eventualmente, alguma delas faz reconhecimento facial, outras contam o volume de pessoas que trafegam por um determinado metrô, estação de metrô, seja lá o que for. Cada uma tem uma função a cumprir. Porque, na verdade, o que as cidades chinesas fizeram foi muito mais de construir uma rede de segurança urbana, né? Você construiu, na verdade, uma infraestrutura de sensibilidade urbana. É você tornar a cidade genuinamente sensível, né? E eu acho que é por aí que a gente foi desde o dia em que a gente decidiu fazer a Gabriel. Obviamente a gente teve uma trajetória longa de olhar para várias coisas diferentes lá no começo, mas tudo no fim confluiu para como que a gente faz para tornar as cidades brasileiras genuinamente sensíveis, que é você fazer com que você entenda a natureza do que acontece no território, para você saber sobre como intervir nele, né? Tudo isso com, no caso, a idiosincrasia brasileira, de que na Gabriel a defesa sempre foi a de que a privacidade de um indivíduo ela tem que ser protegida. E aí a pergunta que fica é como é que você consegue, né, administrar um sistema com milhares de câmeras, onde você ao mesmo tempo não quer saber quem é o indivíduo, não quer organizar a informação de quem é o indivíduo, e por definição você constrói várias restrições que te impedem de saber tudo isso, né? E essa é uma distinção grande em relação ao que a China fez. Mas a gênese de tudo foi essa observação de como um país em desenvolvimento à época, como o Brasil, construiu uma grande infraestrutura capaz de permitir às autoridades públicas compreender a cidade para que elas fizessem políticas públicas eficientes, né? Que elas fossem capazes de resolver os desafios e dores do território e dos territórios ali dentro. E com base nisso, prover uma sociedade segura e cada vez mais equitativa para todas as pessoas. Pô, bem legal. Mas no nível mais micro, assim, como é que funciona a Gabriel para... Enfim, como é que funcionam as câmeras, o contrato, como é que vocês resolvem os crimes com a polícia? A Gabriel, ela vende um bichinho, né? A assinatura de um bichinho, um réptil chamado camaleão, né? Que é o par de câmeras inteligentes da Gabriel, que 24 horas por dia observa o que acontece na rua, registra as imagens do que aconteceu na própria câmera, lê as placas dos veículos e busca, né, as placas de eventuais veículos envolvidos em crime antes que eles cometam o próximo crime em um determinado bairro, né? Então, esse é o trabalho do que é oferecido pela Gabriel, que se vende para um edifício enquanto uma assinatura de segurança. Porque, na média, né, segurança é um produto recorrente mesmo, né? As pessoas, elas pagam por um produto que aumenta a barreira, né, de você eventualmente ser uma vítima. Quando você para de pagar por essa barreira, a percepção é de que você se expõe ao crime, né? Olhando para um muro, por exemplo, se você tem uma rua onde todo mundo tem muro, cerca elétrica e por aí vai, e alguém não tem nada, você mora numa casa que é só você, ela não tem nenhum tipo de barreira, a percepção que o morador dessa casa eventualmente vai ter é de que ele é a vítima mais fácil, né? Então, os produtos de segurança são produtos muito recorrentes tradicionalmente. Dito isso, a Gabriel, então, ela vende contratos de 4 anos para os condomínios residenciais, que são os principais clientes,
e a partir daí monta-se uma grande rede, né, integrando todos os camaleões uns aos outros, de inteligência urbana e de segurança pública, né? A Gabriel, na prática, foi quase que uma precursora do Sistema Único de Segurança Pública que existe no Brasil de forma bem pequena hoje em dia ainda, visto que o mesmo sistema é consumido por múltiplas polícias de múltiplos estados ao mesmo tempo, né? Onde você tem como saber se um veículo que roubou alguém, que foi envolvido em algum assalto, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando ele entra em São Paulo, ele pode ser visualizado, né, com alguma Uhum. facilidade. Você entende a lógica intermunicipal e a fluidez do crime, né? Então a Gabriel se propõe a entregar isso, uma assinatura de segurança em qualquer lugar, onde qualquer usuário da Gabriel, pelo aplicativo da Gabriel, ele pode entrar em contato com a empresa, né, para definir que houve um crime, que ele foi vítima de um crime, como é que ele faz para eventualmente se prevenir de uma próxima ou identificar o criminoso e evitar que outros sejam vítimas de outros crimes. Então, o caminho é mais ou menos esse, uma assinatura de 4 anos de segurança em qualquer lugar. Entendi. Bem legal. E qualquer pessoa pode usar? Ou só os clientes da Gabriel que usam? Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo da Gabriel e usá-lo, né? Não tem nenhuma Uhum. restrição a isso. Pelo aplicativo da Gabriel você sabe onde está a rede, você pode reportar por ali um crime, você pode denunciar por ali, né, uma eventual placa, você pode... para o usuário comum você vai ficar mais ou menos restrito a essas funções, né? Reportar um crime, ver onde houve outros crimes em volta de você e saber onde a Gabriel atua para você também reportar ali a existência de alguma atividade na região da qual você seja vítima ou que você seja testemunha. Por outro lado, os moradores pagantes, eles acessam a central 24 horas da Gabriel, eles conseguem acessar via Gabriel, né, toda a rede, né, todo o parque de câmeras entregue nas 2 cidades. Ele conta com a integração 24 horas da Gabriel com a polícia, né, via o Gabriel Autoridades e por aí vai, né? Então, essa é a distinção no fim, né? As pessoas elas podem saber onde houve crime e reportar crime enquanto usuários gratuitos, mas elas podem acessar o serviço da Gabriel enquanto usuários pagantes. Entendi. E bom, acho que você falou no comecinho do podcast que é uma solução privada para um problema público, né? Então, como é que essa relação de vocês com o poder público, com a polícia, porque, enfim, né? São crimes que quem resolve no fim das contas é a polícia, mas vocês que têm as imagens que eles gostariam de ter, então como é que vocês se relacionam com o poder público? A relação com o poder público é simbiótica, né? Porque a gente descobriu à época que o nosso relacionamento com o poder público ele ia ser limitado por uma coisa, que era... Quer dizer, ele ia ser estimulado por uma coisa, que é o baixo volume de câmeras por 1.000 habitantes no Brasil. Logo, quando um crime acontecia à época, a polícia ela tinha por hábito ir bater de porta em vários prédios, requisitar as imagens, montar a cena do crime e começar a investigação. Isso demorava dias. O que a gente fez, no fim, foi o seguinte: sem querer, a gente descobriu que a polícia, quando demandava algum condomínio nosso, que tinha um par de câmeras apontado para a rua, que a gente não apenas conseguia ceder aquela imagem rápido, mas a gente conseguia cruzar as outras câmeras e identificar Uhum. toda a taxonomia do crime. E no que isso aconteceu, a gente criou uma relação simbiótica com a polícia, onde a polícia pedia imagens em algum determinado local, mandava um ofício, né, solicitando as imagens, um ofício extrajudicial, né, solicitando o cumprimento ali, né, da cessão das imagens à polícia, e a Gabriel cedia aquelas imagens e todas as outras que davam suporte àquele crime, né, que aconteceu, para caber à polícia, no fim, tomar a decisão de como que ela iria seguir adiante, né. E isso foi criando, na verdade, um approach cada vez mais sistêmico, né, que ele desemboca ali na criação do Gabriel OS, né, que é o sistema operacional da Gabriel, que nada mais é do que a plataforma em software que integra todas as câmeras da Gabriel em uma base única, todos os analíticos, né, de leitura de placa em uma base única, e ele permite que as autoridades consigam gradativamente mais acessarem ali esse sistema de inteligência, né, de forma mais direta. Então esse é o caminho que foi sendo perseguido ao longo do tempo, que aqui a Gabriel, para prover segurança a um morador de um prédio ou a uma moradora de um prédio, o trabalho da Gabriel é o de construir, na verdade, uma interface muito positiva, fluida, com um bom tracing, né, de quem procura pelo que e como, com limitações muito claras que se pode procurar, para que a Gabriel seja uma espécie de interventora, né, entre a relação do cidadão e da polícia que o serve, né, visto que essa é uma relação um pouco mais truncada quando você para para pensar em como que você acessa a polícia, né? Que você para e pensa em ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, ou tem que ir até um batalhão, saber como é que você fala com alguém, ou achar um policial na rua, avisar que aconteceu algum problema, né? Então, isso é bem unfriendly, né? Quando você para e pensa na relação com o usuário do serviço, que é você, cidadão brasileiro, né? Então, a Gabriel, no fim, acabou fazendo esse papel, né? De intermediação da relação entre quem presta serviço de segurança pública de fato, que é a polícia, e quem demanda segurança, que é o morador de qualquer lugar. Entendi.
E acho que antes estava falando um pouquinho do problema de território do Brasil, né? E bom, eu imagino que a Gabriel, não sei quanto estão os preços agora, mas seja um serviço um pouco mais caro, e que contratação mais prédios ou até comércios. Eu queria saber como é que você vê a Gabriel crescendo assim esse parque de câmeras, às vezes para bairros mais pobres ou para bairros que precisam desse serviço, mas que não necessariamente têm dinheiro para pagar pelo serviço em si. Hoje, os bairros que mais crescem na Gabriel são os bairros que se convencionaria chamar de classe B e C, né? Então, que a Gabriela nasceu nos bairros mais nobres, com a hipótese de que haveria uma alta propensão a pagar. Só que o produto da Gabriela ele tem um preço que ele tem uma margem de oscilação mais ou menos controlada, né? O que muda aqui no fim é que num prédio com 10 apartamentos ou num prédio com 100 apartamentos, o preço da Gabriel ele não oscila por apartamento, né? Então, no caso, o serviço, o preço é fixo para o prédio e ele se dilui pelo volume de moradores. Então, o mesmo produto que se oferece hoje na zona oeste de São Paulo, na zona sul do Rio, ele tem um preço por apartamento mais alto, ao passo em que esse mesmo produto, quando ele é aplicado em outras regiões das duas cidades, onde você tem um prédio mais denso, o preço por apartamento chega até, às vezes, R$ 1, R$ 2 por apartamento por mês, é irrisório. Então, o produto, no fim, né, ele se comporta também de acordo com essa lógica, porque no Brasil, nobreza é espaço, né? Então, quem mora na Zona Sul ou Zona Oeste tem apartamentos grandes, né? Ou em outras regiões de São Paulo, como Morumbi, você mora em casas muito grandes também, né? Espaço é poder no Brasil, quando você para pensar nessas projeções. Bairros de classe média, média ou bairros mais simples são bairros muito densos, né? Então você tem muita gente empilhada ali nos prédios. E aí, no fim, a prestação de serviços para esse mesmo edifício ela se torna igualmente possível se a lógica do produto é que ela sirva a 1 ou a 1 milhão de pessoas, né? Então, a lógica dele é sempre a mesma, que é como é que você faz para pegar o mesmo camaleão, colocar na porta do mesmo prédio e a partir daí distribuir esse valor entre todos os moradores a partir das cotas condominiais, né? Então, não é um problema, pelo contrário, né? A Gabriel se comporta muito bem em bairros que não são bairros nobres, porque a dor de segurança é universal e o preço do produto ele é proporcional ao que cada um pode pagar, porque cada um pode pagar também é proporcional ao tamanho do seu apartamento e a quantas pessoas são suas vizinhas no seu prédio. Entendi, bem interessante isso. E qual que você acha que é o futuro da Gabriel, assim, daqui a 2, 3, 5 anos? Não só crescer o número de câmeras, né? É o parque de câmeras, mas em geral. Bom, eu agora. Tudo que eu digo aqui são opiniões pessoais, né? Eu acho que quando a gente pega e fala do futuro da empresa em si, né? Quando se fala de estratégia e afins, acho que a pessoa correta, né, para dar todas as respostas é o Eric, né, que é o CEO da Gabriel. Mas de toda forma, né, acho que eu posso dizer que é um sonho, né, para Gabriel, né, já que a gente falou tanto de sonhos até aqui. Eu acho que o sonho que sempre existiu na Gabriel, que Gabriel deveria ser capaz de fazer do Brasil um país genuinamente seguro. É um país onde as pessoas se percebam enquanto seguras, andando em segurança em virtualmente qualquer lugar, onde se reverta, né, essa percepção negativa que existe hoje de que eu tenho uma vida insegura em qualquer lugar e que eu tenho que andar com medo, né, de eu ver para as pessoas a tranquilidade e a paz de espírito de andar na rua sabendo que o crime não deveria acontecer porque o crime não compensa mais, né? E para o crime não compensar, o crime tem que ser rapidamente investigável e punível, que é o papel, né, de cada camaleão quando ele vai identificando a placa de cada veículo e com base nisso ela vai identificando antes do próximo crime acontecer o que é um potencial crime, né? E compartilhar essa informação com as autoridades para que elas atuem com precisão no território e melhorem as próprias estatísticas. Uhum. Isso não se restringe só a Rio e São Paulo, né? Acho que quando a gente fala de Brasil, é que onde alguém se sentir inseguro, lá Gabriel deveria estar, né? Mas isso é um sonho, né? Acho que quando a gente fala de metas concretas e estratégias, essa aí é Sim, cem por sim. cento com o Eric. E, pô, por mais que você fale, né, que a Gabriel não faça reconhecimento facial nem nada, você não acha que quanto mais vocês crescerem, não tem um estigma, tipo, pô, esses caras estão em todo lugar, ou tipo, os caras que vieram da China com essa ideia de colocar câmera em todo lugar na cidade, você não acha que isso acaba sendo um problema, ou uma coisa difícil de explicar para o público? Eu acho que até hoje, né, Gabriel tem 5 anos de existência, né? Durante o meu período acompanhando essa temática, nós percebemos que a problematização da existência de um parque grande de câmeras, ela foi muito pequena, muito pontual, Uhum. né? A gente preparou a Gabriel para tomar muitos cuidados relacionados a como que a gente quer lidar, por exemplo, responsavelmente
com esse alto volume de informações de interesse público, por um lado, ou com a proteção à privacidade das pessoas enquanto uma linha core da empresa, né? Como que a gente faz para garantir que um sistema de câmeras ele filme a rua, mas ele não filme você, né? No sentido de essa câmera tá me procurando, tá me caçando, né? E acho que o perfil de produto da Gabriel ele sempre caminhou nessa direção desde o dia em que a Gabriel foi concebida, o que reduz, né, a exposição da Gabriel à posição de que a Gabriel é a inimiga da privacidade alheia, logo ela pode me caçar em qualquer lugar, né? E sim, a Gabriela é a amiga do combate à criminalidade com fairness, né? Porque acho que das estatísticas legais da Gabriel é que além das centenas de pessoas que a Gabriel colaborou com a prisão com base em fatos, né? Com a identificação precisa do crime acontecendo, de tal forma que você reduz a probabilidade de uma pessoa ser injustamente presa, a Gabriel também colaborou com o inocentamento de várias pessoas, né? Que foram presas de forma equivocada pelas autoridades e que na outra ponta as imagens da Gabriel comprovaram que a pessoa não estava nem no local. Quantas pessoas vocês inocentaram já? Olha, esse número ele já fugiu da minha conta aqui, né? Mas não é um número alto, né? Mas tem um padrão, não tem? Todas as pessoas que vocês inocentaram. Tem. É assim, né? Acho que nós não pegamos muitos casos, mas os poucos casos que a gente pegou, né? De pessoas que a gente inocentou, que foi ali na casa abaixo das dezenas, a gente tá falando ali sempre de pessoas que são meninos, né? Ou homens pretos, né? Porque, querendo ou não, preconceito no Brasil tem cor. Isso é um fato, né? Isso não tem como questionar, né? E acho que é uma reflexão que vale para quem nos escuta, né? Que quando você para e pensa na figura de o criminoso, primeiro, você nem pensa na criminosa, né? Você pensa o criminoso. E quando você pensa no criminoso, você sabe exatamente, tá na sua cabeça, né? Como é que ele tá vestido, qual é a cor da pele dele, que tipo de veículo ele tá usando, né? Tudo isso é na sua cabeça, não preciso nem falar quem é, né? Mas você já imaginou alguém. Tem muito preconceito envolvido aí. A Gabriel, de certa forma, combate isso. Porque crime não tem cor. Crime é crime, né? E crime tem que ser combatido. Crime não tem gênero. Crime não tem classe social. Crime é crime, né? E acho que as pessoas têm que se conscientizar disso também, né? Que uma rua segura é uma rua segura para todo mundo. Inclusive pro garoto, magrelinho, de chinelo, só de bermuda, preto, andando na rua no Rio. Esse garoto também tem o direito de andar em segurança, né? E não ser vítima, por exemplo, de violência policial. Então, é o nome do produto, né? Segurança para todos. Segurança em bem qualquer legal, lugar. Bem né? legal isso. Segurança em qualquer lugar. É para todo mundo. Entendi. E, bom, você falou bastante de cidade aqui, né? Acho que você falou bastante coisa de urbanização. Você trabalhou na China, você falou da Mobike, dos patinetes, falou um pouco de trânsito, de calçada, da Gabriel, de câmera. E eu queria saber, o que você acha, assim, também do futuro, não só da Gabriel, mas, tipo, de cidades, de smart cities em geral, que seja na China ou que seja em São Paulo, como é que você vê a gente caminhando para, assim, pro futuro também, olhando em AI, IoT e tudo aí? Olha, eu acho que quando a gente fala de futuro das cidades, eu acho que o ser humano ele é meio cético por natureza, não por menos o desafio da Gabriel, até em termos de valores, em termos de cultura e gente, é atrair um perfil de pessoas que respeitam um dos valores inegociáveis da Gabriel, que é que nós somos otimistas incuráveis, né? Ser um otimista incurável significa dizer que a resposta certa para você se sentir seguro não é você se mudar do Brasil, né? Não é você tomar o rumo do Galeão ou de Guarulhos. O caminho correto, né, é o de você pensar em qual é a raiz do problema e como é que a gente resolve a causa raiz. Então eu, naturalmente, sou um otimista incurável em relação ao futuro das cidades brasileiras, né? Eu acho que todos os desafios que existem hoje, eles são difíceis, são espinhosos, são pesados, arriscados, mas eu acho que existem várias soluções, né, com o amadurecimento institucional brasileiro, né, para querer lidar mais com plataformas e sistemas de tecnologia, para poder acessar melhor a cidade, entender melhor os problemas dela, como ela funciona, para onde as coisas vão, né? Isso cria, querendo ou não, o caldo para que se criem políticas públicas mais eficientes, né, em relação a tudo que a gente falou. Porque não dá para a gente falar de segurança sem a gente falar de todos os problemas de uma cidade, né? É engraçado isso, porque segurança talvez seja o grande guarda-chuva que engloba todos eles. Porque quando um serviço básico que a gente se propôs a prestar não é prestado, recorre-se a ele por outras formas, que eventualmente inclusive pelo uso da força. Então, falar de segurança é falar de uma cidade, né? E falar de uma cidade é falar não de um ou dois, mas de todos os desafios que ela enfrenta.
E eu acho que a gente pegar e falar de soluções em tecnologia, plataformas de software para agregação de informações para uma cidade, o barateamento recorrente do preço do hardware, né, que permite que você instale mais sensores, câmeras no município, que te permitam entender melhor como ele funciona, desde onde tem enchente, qual bueiro funciona, qual bueiro entope, qual bueiro não entope, qual polder ou piscinão tá cheio d'água e vai transbordar em breve. Uhum. Ou, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo fez uma coisa divertida, né? Que tem ali alguns milhares de carros na cidade que tem alguns sensores nos pneus para basicamente fiscalizar a trepidação do espaço para você ver onde é que tem buraco, né? Sem você ter que levar ninguém até o local. Então tem várias coisas, né? Tem várias iniciativas que existem. Cada vez mais hoje em dia por parte dos governos, né? Acho que no Rio, por exemplo, tem ali um desejo bem grande, né, de se construir uma plataforma digital de gestão de serviços públicos, que é análogo, o Chile fez alguma coisa parecida, né, lá atrás no SoulSafe, por exemplo, que é uma plataforma de denúncias e gestão de serviços, né, para as pessoas e tudo mais. Enfim, tem várias coisas que vêm acontecendo no mundo e desenvolvimento em especial, com a finalidade de fazer com que as cidades se tornem cada vez mais não apenas seguras, né, mas e não apenas auditáveis. Acho que a palavra é acessíveis, né, para um morador que mora nela, né, para que governo e governança de fato existam para atender a dores das pessoas de fato. A questão é como é que você abre o topo do funil para você ouvir tudo e como que você com eficiência digere isso em uma resposta boa para as pessoas. E a gente caminha nessa direção, com certeza, né? Então, tem no Brasil o caso do Piauí, que estatisticamente percebeu que o que estimulava o roubo de celulares em escala era justamente o mercado secundário, né, de venda de celulares roubados. Eles criaram um programa, né, de combate à venda do celular roubado que teve como efeito prático a redução brutal do Uhum. volume de celulares roubados e de crimes relacionados a esse tipo de assalto e roubo, né, no Piauí, né? Esse é o tipo de coisa que é interessante, né? E tem vários casos, né? O Brasil Tudo é um questão de laboratório. incentivo, né? Exato. Show me the incentives and I'll show you the results, né? Acho que essa Uhum. é a máxima, né, do caso. Eu acho que os incentivos hoje são cidades grandes demais, são cidades irritadas. Cidades irritadas não reelegem ninguém, né? São cidades que elas têm um ranço em relação a quem a governa, né? Logo, a busca por uma resposta concreta para um problema concreto, ela vira uma obrigação, né? E eu acho que qualquer governante brasileiro hoje não apenas é antenado a isso, mas estimula também, em boa parte. Como que você usa sistemas e plataformas de tecnologia para você atacar problemas urbanos em larga escala. E você acha que mesmo com as cidades crescendo em larga escala e, enfim, a população crescendo, você acha que a gente consegue chegar lá? Você falou que a gente tá caminhando pra isso, né? Mas você falou, são cidades grandes já irritadas. Você acha que mesmo elas crescendo, a gente vai chegar nesse futuro aí, nesse sonho? Eu acho que o grande valor e o grande papel, né, de plataformas de software, de hardware híbridas, né, em relação a como você entende uma cidade, é de fazer um catch-up muito rápido, né? Porque agora o desafio é como é que a cidade consegue tomar conta de si própria mais rápido do que ela cresce fora de controle, né? Eu acho que eu acho que isso se torna possível, pelo menos em alguns temas. Quando a gente pega e fala da distribuição em larga escala de produtos e serviços de sensibilidade urbana, que é um pouco do teor que o Gabriel faz. Uhum. Pô, bem legal. E acho que a gente tava batendo um papo disso um pouco antes, mas eu queria falar também sobre, enfim, VC, o mercado de VC em geral, porque eu lembro que quando eu tava na Gabriel em 23, estavam acabando de captar uma extensão de Série A, e eu lembro que foi um processo muito difícil para vocês captarem essa rodada, né? Vocês levaram aqui, acho que 120 nãos para receber investimento de 2 fundos. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque acho que foi bem, assim, bem interessante, né, para vocês e o que aconteceu depois de 2021, 2022, em relação ao mercado e... Não, legal, assim, o que que foi um ano duríssimo, né? Eu escrevi um texto à época que ele acabou viralizando até, né? Que era a Marcha dos Camaleões, né? Que eu chamei ele à época, para contar a história, né, de como foi a captação daquela rodada, que foi uma captação muito dura. Que ali a gente viveu um momento de ajuste, né, no mercado brasileiro, onde durante um período curto, a gente viveu algo interessante, uma bonança muito grande, né? Eu acho que muitos fundos no Brasil surgiram. Acho que VC no Brasil não é novidade. Tem casas que fazem isso há algum tempo, né? Uma das suas investidoras, por exemplo, a Astela, ela
trabalha, né, dentro do mercado de VC no Brasil há bastante tempo, né, com resultados muito interessantes em termos de retornos que os primeiros fundos já deram. Tem outros, quando você vai para uma Redpoint da vida, enquanto ela existia com aquela configuração, né? Então, assim, VC no Brasil não é algo novo, né? Lida-se com Venture Capital no Brasil há algum tempo. A mudança foi que de 2018 para cá a gente viveu ali uma proliferação dos fundos, né? Alguns deles muito bons, outros menos, né? Porque ficou muito fácil captar alguma coisa. Porque a gente viveu aquela época algo muito parecido com o que a gente vive hoje de novo. Em 2018, a gente viveu o que eu brinco que é a grande corrida tech do Brasil, né? O que é essa corrida tech? Convencionou-se, em parte por causa da Brazilian Silicon Valley, diga-se de passagem, que a primeira BSV, ela de alguma forma criou ali a percepção de todos de que tech will eat the world, né? E de que nós no Brasil temos que investir em tecnologia e de que nós temos que construir grandes empresas de tecnologia, que nós temos espaço, um mercado fértil, que o Brasil ele tem tudo para poder ser uma grande potência em termos de grandes empresas de tecnologia, né? E o que é interessante que o efeito rebote disso é que todo mundo no Brasil começou a discutir qual é a nossa estratégia para a tecnologia, qual é a nossa agenda tech. Eu brinco, né, que acho que quem mais ganhou dinheiro, de fato, né, em tech no Brasil de 2018 até 2022 foram as empresas de marketing, né, que rodaram todas as campanhas de todos os bancões, de todo mundo em relação a como que nós vamos, qual que vai ser a nossa estratégia, né, de tecnologia, e o que nós vamos fazer. Acho que teve um lado muito positivo, né, que a prestação de serviços média no Brasil era bem ruim por parte das grandes empresas, grandes bancos e tudo mais. Eu acho que a agenda de tecnologia, enquanto criar-se-ão empresas que vão bater de frente com a gente, que vão comer a nossa margem, que vão levar a gente à falência, né? Eu acho que o resultado disso ele é positivo do ponto de vista de prestação de serviços melhores, plataformas mais amigáveis, né, para o usuário poder entrar em contato com o prestador de serviço, o atendimento melhorou, várias coisas melhoraram, né? Mas eu acho que o dinheiro grosso no Brasil foi feito aí, né? Acho que por quem vendeu consultoria para essas empresas grandes, por quem vendeu projetos de marketing e rebranding para essa galera, por quem atualizou, né, grandes empresas, grandes marcas e alguns conglomerados no Brasil para essa agenda. A gente vive hoje alguma coisa que é meio parecida, né, que é a corrida de AI, né, que é todo mundo pega e fala sobre qual é a nossa estratégia de AI, né, e se nós não a temos, temos que ter, porque AI will eat the world, e se a gente não se adiantar muito agora em relação a como que a gente implementa AI aqui, a gente vai ficar para trás. E ninguém sabe nem do que tá falando, via de regra, né, que tipo, qual é a nossa estratégia de AI? A pergunta é, mas você precisa? Ou várias vezes, o que é AI? O que você está chamando de AI, né, no fim? E acho que as direções elas são muito parecidas. O que isso cria, né, quando a gente para e pensa em vícios? A gente viveu esse tech rush no Brasil num momento em que era um mundo muito líquido, era um Brasil muito líquido, tinha muito dinheiro disponível, né, para ser investido em tecnologia, porque no mundo de juros baixos anomalias acontecem. Isso você diz em 2021, pós-Covid, ou 2018 você estava falando? De 2018 em diante, né? A gente já vivia ali já era parte, né, dessa nova dinâmica. E quando a gente olha para esse período, nesse intervalo de uns 5 anos mais ou menos, formou-se no Brasil um ecossistema de investimento em empresas de tecnologia interessante, mas incompleto, né? Então, ele é muito competitivo no early stage, ele é pouco competitivo em growth, e ele não tem vias de saída muito claras, né, dentro do mercado brasileiro. Quando você para pensar ninguém cogita com muita facilidade abrir capital aqui, né? Em boa parte por causa de demanda, né? Acho que a demanda por papéis de tecnologia no Brasil, em especial agora, né, depois desse trauma, né, que vários investidores de tecnologia tiveram, depois do Techlash, né, de 2022 para frente, ele desestimula um pouco, né, que se perceba como que você sai, né, do negócio que você entrou. E aí eu acho que no fim o desafio do Brasil, quando a gente olha para esse ecossistema mais ou menos incompleto, é que as empresas no fim, né, elas têm que ter uma estratégia muito clara de como que você retorna, né, para todos os seus investidores, né? Qual que é a estratégia? Como que você sai? Para quem? Por onde? Em quanto tempo? Né? Que eu acho que são perguntas que o grosso dos meus colegas founders não se fizeram, né? Todo mundo captou uma rodada early. Mas nem todo mundo pensou em como é que eu vou financiar esse negócio ao longo da vida dele até a maturação, se esse negócio é um negócio feito para vender ou não, né, ou se eu deveria abrir capital,
qual é o custo de abrir capital, né? E se no dia que a gente abre capital, o que acontece com as ações da empresa, no dia seguinte vendo o histórico de empresas análogas no setor, o que é a penalização que se tem por ser uma empresa concentrada em Brasil e não uma empresa concentrada em fazer um produto que se globalize com facilidade, a dificuldade que existe hoje de você bater na porta de um fundo estrangeiro e ser competitivo se você tem uma estratégia que ela é Brasil only ou Brasil driven, né? Então você tem muitos founders no Brasil que dominam mal, né, como levantar dinheiro fora, e a partir daí, quando você precisa de mais capital, visto que a ponta de growth ela é pouco competitiva, você vai para fora e quando chega lá fora você não sabe como propor, né, a sua ideia, né, de forma correta, de tal forma que você não consiga captar a atenção de algum fundo que investe em global equities. O DNA brasileiro, né, muito orientado a Brasil only, e aí quando você pega Brasil, você está 100% exposto, né, ao risco Brasil também, né, às flutuações para cima de juros, a desvalorização do câmbio, né, que são elementos que dificultam muito, né, o custo de capital em todas as frentes para a empresa brasileira. Então tudo isso entra na conta, né, do que são as dificuldades que se enfrentam hoje no Brasil, na minha opinião. E considerando tudo que você falou agora e também, pô, essa grande dificuldade de exits que, enfim, vários founders brasileiros veem, por que vale a pena investir em Brasil? Porque imagino que você vai defender que vale a pena investir em Brasil, quer dizer, empreender no Brasil, né? Mas por que vale a pena empreender no Brasil? Matheus, eu vou seguir sendo eternamente um otimista incurável. Então, eu acho que sempre existe um ângulo, né, para todas as coisas. Eu acho que o mercado hoje, né, na minha visão, né, essa é uma opinião Otávio, nada, deixando claro, fazer esse disclaimer, nada do que eu dei aqui é uma opinião Gabriel, né, eu acho que a pessoa que fala por opiniões Gabriel formalmente é o Eric, né, e eu falo as opiniões do Otávio, né, então assim, a minha leitura é de que empreender sempre faz sentido quando você considera a mecânica de saída e o custo de financiar o negócio ao longo do tempo. Eu acho que uma vez eu conversei, né, com um colega, né, que fundou uma empresa muito grande, que fez um exit monstruoso em Nasdaq, comentando sobre a trajetória deles, de como é que eles chegaram lá ao longo do tempo. E ele mencionou o que me chamou muita atenção, que ele pegou e falou assim, olha, a nossa empresa, ela deu prejuízo 2 meses na história da empresa inteira. Ela deu lucro todo mês, né, desde que ela nasceu até hoje, né. E eu peguei e pensei, olha que coisa interessante, né? Assim, é uma bobeira quando a gente pega e conversa sobre essas coisas. Quando eu olho e penso em termos de filosofia, eu conheci raríssimos fundadores de empresa que tinham algum apreço a, por exemplo, o break-even durante o período de altíssima liquidez, né? Todo mundo fala sobre a mesma coisa, que crescer, captar mais e crescer mais, captar mais e crescer mais, captar mais e crescer mais. Só que sem considerar o custo de captar, ou como se captaria dentro de um espaço-tempo mais longo, né? Mas o Brasil não são os Estados Unidos, né? E eu acho que nunca vai ser, né? E se o Brasil não são os Estados Unidos, você tem que pensar nesse ecossistema inteiro com mais placidez, né? E com um pouco mais de pé no chão. Talvez o teto de onde as empresas chegam, ele é um teto um pouco mais curto, né? Para você pensar, por exemplo, em dinâmicas de saída no Brasil. E se esse teto é um teto um pouco mais curto, aonde isso nos leva, né? Talvez as empresas tenham que captar menos, né? Elas talvez devessem captar menos, reter mais controle para uma eventual saída fazer sentido para todas as pessoas, né? Porque empresas que captam menos e eventualmente pensam numa venda, numa abertura de capital no Brasil, são empresas que acabam remunerando melhor todos os seus investidores, né? São empresas que deveriam sim ter a visão de, com o pouco captado, ou com um volume menor de captações, construir uma máquina, né? Um modelo de negócio que ele seja gerador de caixa, né? Desde o começo, desde o dia zero da empresa, que a empresa sempre registre lucro operacional, por exemplo, né? Desde o começo, que ela eventualmente gaste, mas para poder construir a capacidade para seguir servindo contratos melhores, né? Ao longo do tempo. Que é algo que o grosso das empresas que nasceram no Brasil de 18 para frente não tiveram esse DNA. Muitas se transformaram, né, ir nessa direção. A Gabriel é um bom exemplo de uma empresa que se tornou muito consciente em termos de, dada a dificuldade que foi a captação de 2022, a percepção foi a de que a estratégia de como se capta, quanto se capta, quando sair, onde sair, como sair, né? Acho que tudo isso é muito claro hoje, né, dentro da Gabriel, algo que foi parte do ciclo de amadurecimento da Gabriel ao longo do tempo, né? E como é que foi essa captação de 22 que a gente falou um pouco? Acho que você foi pra rua, né, pra levantar uma extensão na Série A, você levou o quê? 120 nãos pra 2 sims, como é que foi? O que você aprendeu tanto como empreendedor como pra vida? Olha,
Eu acho que o ano de 2023 pra mim, eu não me lembro dele mais, assim, né? Ele meio que ficou. Eu lembrava dele no começo de 24, assim, agora ele meio que já foi apagado da cabeça. Foi um ano muito difícil, né? Foi um ano muito duro, né? Acho que o Eric conduziu com brilhantismo ali um enorme turnaround da empresa, né? Assim, essa conta é dele mesmo, né? Com todo o mérito. Que é muito difícil você pegar um negócio com uma margem bruta muito negativa, com o dinheiro em caixa contado, sem a expectativa de conseguir com certeza levantar mais dinheiro, e você reestruturar o negócio, está falando que seja um negócio muito bom, né? Que você reestrutura a máquina de vendas, a característica do produto, as mecânicas de compras, o preço, tudo, né? A empresa inteira foi virada de cabeça para baixo e reconstruída em intervalo de pouquíssimos meses. O Eric é um monstro, acho que é dos maiores CEOs que o Brasil tem hoje, né? Quando a gente para e pensa em empresas de tecnologia. E o que foi construído, né? Enquanto espírito ali, né? Que doeu da porta para dentro dessa forma, fazer tantas mudanças tão radicais num espaço tão curto de tempo, olhando pelo meu ângulo, né? Que foi ir para a rua, foi muito difícil ir para a rua vendendo a promessa de uma empresa que estava melhorando, né? Apresentar os números da Gabriel para qualquer fundo era. Eu demorei para entender que era quase que desesperador para quem olhava, né? Que você tá vendo um mercado muito ruim e um founder maluco dizendo que, pô, que a empresa vai faturar tanto em tanto tempo, e você para olhar os números de hoje e você tem números bem ruins, assim, né? Nas métricas centrais da empresa. Então, a gente tomou muito não, porque no fim todo mundo foi muito conservador, né, naquela época. E Uhum. acho que se eu tivesse no outro lado da mesa, eu também teria sido, né? Por outro lado, eu acho que venture capital é sobre risco. Eu nunca vivi ser conservador na minha vida, né? Você investir em ativos de alto risco sendo conservador é uma contradição em termos, né? Então, a lógica é que toma-se risco. E acho que, graças a muito esforço e muito trabalho de todo mundo envolvido na Gabriel naquela época, criou-se ali, né, e um relacionamento muito íntimo também e contínuo com os fundos que acabaram liderando ali a rodada. é, Percebeu-se ali, né, a trajetória da Gabriel, que é uma coisa que foi um grande aprendizado para mim, né, que é muito difícil você aos 49 do segundo tempo pensar que monta uma lista de 50 casas, fala com todas elas e alguém vai me dar dinheiro. Não é assim que funciona, né, assim, é importante que todo mundo consiga construir o rapport ali, né, com cada casa, né, que Uhum. entende como a empresa melhorou, como os indicadores foram melhorando ao longo do tempo, como ela cresceu, o que aconteceu, né. Tudo isso é hiper relevante, né, para você poder pegar e construir com alguma velocidade uma captação, que foi o caso da Gabriel, né? Então, aquela rodada saiu porque tanto a Stella quanto o Qualcomm conheceu a Gabriel há bastante tempo. Já acompanhavam o negócio há algum tempo. Sabiam das dificuldades e acompanharam o progresso, né? Então não é só você mostrar uma métrica ruim, é você mostrar um delta de evolução que quem acompanha entende que faz todo sentido, né? E acho que isso construiu ali uma relação muito forte, né? Com o Qualcomm e a Stella, que são sócios incríveis, como todos os outros que captei da Gabriel também, a começar pelo primeiro, né? O primeiro cheque da Gabriel, que é o Canary, né? Que também sempre teve uma proximidade muito grande para ajudar em todos os problemas da Gabriel, a Norte, enfim, né? Não vou citar mais nomes, né? Para também não ser injusto com quem eventualmente esqueça. Vale para o cap table inteiro da Gabriel, né? Que de fato são sócios bons, né? Que são sócios bons, engajados, tanto com o produto quanto com a vida da empresa como um todo, né? Então, esse foi um grande aprendizado, né? Respeite seus futuros sócios e seus atuais, né? Acho que construa a empresa lembrando que se você tem dinheiro de um terceiro ali dentro, quanto mais exposto ele é a como que os problemas se resolvem, maior é a probabilidade de quando você precisar desses mesmos sócios para num indivíduo ou morte, eles vão estar lá, né? Que o Gabriel viveu ali. Pô, bem legal. Acho que era meio vender um sonho, né? Você tem uma empresa ruim vendendo que ela vai melhorar e quem comprou foi quem te conhecia, no fim das contas, né? É, isso é venture capital, né, no Uhum. fim, né? Acho que não existe empresa early stage ruim. Acho que existe empresa early stage que está perdida, que não tem clareza do que se está fazendo, né? Eu acho que toda empresa no early, ela tem que resolver problemas, né? O trabalho é de resolver problemas e descobrir que o problema resolvido, você tem clareza ali de para onde, de que vai ser o produto, para onde ele vai, como é que ele vai se comportar, né? E eu acho que toda empresa em early stage você pode ter uma ideia ruim, né? Como é que você sabe que uma ideia é ruim? Porque você pega, constrói uma ideia, bota ela no mercado e ninguém compra. Tudo bem, o projeto era legal, mas ela é uma ideia sem valor, né? Por quê? Porque ninguém Uhum. paga. Essa é uma discussão que a gente teve na Gabriela no começo para descobrir como precificar, né? Que é
No começo a gente colocava o Gabriel de graça nos prédios. Isso lá em 2019, 20, ali nas primeiras, sei lá, 20 câmeras, 30 câmeras, não muito mais do que isso. E a lógica era que a gente pegaria, não, nem isso na verdade, acho que até menos de 20 câmeras. E a gente instalava as câmeras de graça e torcia para o cliente em algum momento se tornar um cliente pagante. Até o momento em que o Eric pegou e falou, temos que validar se essa ideia tem valor ou não. E o que é valor? O cliente pagar, sair dinheiro do bolso dele e entrar no nosso, né? Logo, quando a gente pegou e mandou a primeira fatura para todos os clientes, todo mundo pagou. Então a gente concluiu que, olha, o produto tem valor, né, no caso. Acho que várias empresas em early stage, elas têm que descobrir mesmo o que elas estão fazendo, mas acho que numa fase até anterior ao seed, acho que isso é um pre-seed, né? Acho que fazer discovery deveria ser uma coisa bem precoce na empresa, que você faz com pouco dinheiro. Seed é para montar produto e validar o modelo de negócio, né? E daí para frente você distribui isso em larga escala. Legal. Idealmente gerando caixa desde o começo, né? Acho que esse é o caminho. E você está olhando para alguma coisa agora? Fora de segurança, em geral? Cara, eu tenho estudado bastante algumas teses, assim, né? Em especial o território do áudio, né? Eu acho que existe muita coisa legal para fazer quando a gente pega e fala de aplicações de produtos orientados a áudio. Mas aí fica para um próximo podcast. Pô, acho que foi bem legal o papo de ex-chefe agora para entrevistado. Acho que a gente falou bastante um pouquinho da Gabriel, da sua história de segurança do Brasil. E acho que para terminar, eu queria fazer só um bate-bola rapidinho com você. Bora. Bora? Então, eu sei que você é um cara que lê bastante, então um livro que você tá lendo agora. Um livro que eu tô lendo agora? Cara, eu não tô lendo nada. Não? Mas eu posso falar o último livro que eu li, na verdade, né? Que é Caceta, Dostoiévski, Memória do Subsolo. Foi o último livro que eu li. Entendi, legal. Um filme? Um filme. Vou escolher um filme recente. Tar. T-A-R. Bom? Muito não bom. Vi esse ainda. Pô, legal. E acho que alguma frase, alguma lição... Você quer falar do filme? No filme, Manhattan do Woody Allen, também. Tá bom, Tar, filme. recente, Filme. Manhattan do Woody Allen. Tá bom. E uma frase, alguma lição, assim, de vida que você tem pra você, ou que você gosta de passar para outras pessoas? Cara, eu vou na mesma frase de sempre. Canção do Tamoio. A vida luta renhida, viver é lutar. A vida duro combate, que aos fracos abate, e aos fortes e os bravos só faz exaltar. E pra terminar, não ia nem perguntar essa, mas já que a gente falou disso, um sonho que você tem. Um sonho? Fazer o Brasil voltar a sonhar. Bom sonho, bom sonho. Bom, acho que é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu, seu primeiro podcast da Conferência 2025. E tô muito animado para os próximos podcasts. Tchau, tchau, pessoal.